Fala pessoal, estamos aí mais uma vez em um episódio com mais um livro e dessa vez o livro é sensacional, né? No nosso clube de leitura do Nefi e o livro que a gente tem em mãos aqui hoje, alguns em memória, é o livro do Paulo On, né? E Deus falou na língua dos homens. Não é um livro pequeno, foi um desafio proposto aqui no Clube da Leitura e vou te falar, é realmente um presente para teologia brasileira, tanto para teólogos que querem se aprofundar mais na Bíblia e tanto para leitores cristãos que não têm o objetivo de se aprofundar, né, na teologia, na história por trás da Bíblia, histórico-cultural em geral. Para todos os níveis esse livro é acessível, por isso que é um livro tão gostoso de ler. E, cara, esse livro, ele é sensacional. O Paulo On, ele é um teólogo aí presbiteriano, ele se propôs a escrever um livro que, ao meu ver, ele vai estar unindo ali é, a, a história da Bíblia, né, a bibliologia, junto com a teologia bíblica como um todo, né? Então ele vai pegar ali a história do cânon sagrado, ele vai pegar o começo, meio e fim ali do contexto do Antigo Testamento, vai pegar o período intertestamentário, né? Que, para quem não está muito familiarizado, é o período ali do silêncio, né? Que uns dizem o silêncio profético, né? Ou o silêncio de Deus. É, Tem até alguns trocadilhos aqui no livro que ali não são só meras folhas brancas, né? Então tem muita história para contar. E, cara, é um livro sensacional. E hoje a gente está aqui falando, né? Estamos aqui falando desse livro, bacana demais. E eu vou começar fazendo um pequeno resumo aqui, né? Um livro que, deixa eu dar uma olhadinha. Ele foi lançado ali, ele foi escrito no contexto de pandemia. Ele foi escrito no contexto de pandemia. Paulon resolveu se aprofundar nesse projeto. Era uma coletânea de aulas que ele deu no Servo de Cristo, no Seminário Servo de Cristo, e acabou virando esse projeto muito importante aí. Se eu for falar de forma rápida o que esse livro ele apresenta, ele vai apresentar o seguinte: nós vamos ter ali os prolegômenos, né? A Bíblia, afinal, que livro é esse? Ele vai explicar um pouquinho dos cânones do Antigo e do Novo Testamento, e aí depois ele apresenta o tema, e Deus falou na língua dos homens. Logo depois ele vai entrar na parte 2, que vai falar o mundo do Antigo Testamento, e aí ele vai discorrer algumas coisas. Ele vai chamar do interlúdio, né, os 400 anos de silêncio. Na verdade, ele faz uma interrogação, 400 anos de silêncio. A página não tão branca entre o AT e o NT, e a parte 4, o mundo, né, do Novo Testamento. Então ele vai entrar ali como o mundo estava quando o Novo Testamento estava em voga ali no sentido bíblico que a gente tem. É, Em partes, é um livro que vai abranger grandes partes em um capítulo só, né? Mas ele tem muitos subtópicos. E mas a forma como ele é escrito é muito interessante, porque ele vai contando ali, né, a história das descobertas arqueológicas, vai contando a história do entendimento interpretativo da Bíblia, né, começando do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e ele vai trazendo os marcos históricos. Ele vai falar bastante também que o enredo bíblico, né, ou melhor dizendo, o enredo da salvação, é aquilo que Calvino falou, né, uma grande cortina, né, um descortinar de Deus, né, e que é como se fosse ali uma grande peça de teatro, onde cada cena, cada personagem tem algo muito bem definido ali, e que essa história vai fazendo sentido no decorrer que a gente vai vendo ali a peça teatral acontecendo. É uma forma de explicar melhor a Bíblia como um todo, o enredo da salvação como um todo, até chegar no ápice dessa história. Ou seja, toda peça de teatro, toda peça, toda arte, né, audiovisual, né, independente do teatro, cinematográfico ou não, nós vamos ter uma história, personagens e atos muito bem definidos ali, né? De acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua história, e no final, ou melhor dizendo, e no decorrer desse momento ali, dessa peça, você vai ver um ápice, né? Uma história que vai ser descortinada em um grande ápice,
que é o pico ali da história sendo contada. E quando a gente fala da Bíblia, nós sabemos que tem todo esse enredo acontecendo, e o grande ápice ali é em Jesus Cristo, né, que vai dar o sentido ao Antigo Testamento, vai dar sentido aos profetas, vai dar sentido a todo aquele simbolismo que Israel vinha trazendo, até chegar no enredo da salvação. Então é basicamente isso que ele vem introduzindo para a gente, né? E isso é bem interessante. E o pessoal que estiver aqui também quiser dar uma palhinha, quiser falar, fica à vontade que a gente vai conversando. É, por ser um livro muito extenso, lógico que eu não vou ficar trazendo detalhes e mais detalhes, tópico por tópico, mas a gente vai falar de um todo. Quem estiver vendo depois aí o vídeo no YouTube, que você possa, né, querer ler, se você já tem, ou adquirir, porque eu acho que a primeira sensação que o livro desse traz é a vontade de ler a Bíblia, né? Ele vai trazer essa vontade de a gente ler a Bíblia e mergulhar mais no corpo bíblico como um todo. Isso aí é sensacional. Um bom livro de teologia bíblica, ele vai fazer isso com a gente. É, tem última coisa que eu posso falar aqui da introdução, para a gente entrar um pouquinho no corpo do livro, é que Deus se revelou, né? Deus ele decidiu se revelar. Quando Deus decide se revelar, ele fala, né? Então o Paulo ele vai desenvolver essa questão da fala de Deus, como no Salmo 33, em Gênesis na criação, o agir de Deus, quando Deus ele começa a dar nome às coisas, chamando elas à existência, e tudo aquilo que envolve a fala, ele vem trazendo ali, e as formas em que Deus falou na língua humana, né, que ele teve que se fazer ali, né, em formas humanas, acho que é o antropomorfismo, né, são atributos humanos que Deus ele acaba trazendo para se comunicar a sua criação, que nesse caso é os seres humanos. Então, ele vai trazendo o desenvolvimento dessa questão de que Deus ele se adaptou ali a alguns atributos humanos para se comunicar com o ser humano, e um atributo muito importante é a fala, né? A cultura, a comunicação da cultura, a comunicação, né, do conhecimento que o homem tinha da ciência no seu momento ali, e Deus usando essas questões para que ele fosse feito conhecido pelo homem. Então, isso aqui é algo assim que é muito importante, né? Sobre também a transmissão oral, é muito bem falado a transmissão oral, tanto que na Torá você vai ver as ordens de estar repetindo de geração em geração, mais uma vez ali o atributo de fala, que é importante para Deus. Ele vai falar aqui, ó, algo rápido. A própria Torá nos mostra como a prática da comunicação oral era corriqueira, ordenada pelo próprio Deus. Ensine-as a seus filhos, converse a respeito delas quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando levantarem. Então, em Deuteronômio, a comunicação é algo que é muito importante, tanto na escritura, Deus usando essa comunicação, quanto Deus ordenando essa comunicação sobre ele. É, e aí o Paulo ele também logo cedo no livro, ele desenvolve ali as escritas, né? As escritas que eram feitas, né? Que antes eram como comunicações orais, depois o homem foi desenvolvendo habilidades de escrever, a escrita cuneiforme, que era uma escrita em pedras, né? Com ferramentas específicas, que não era uma simples escrita, mas era uma escrita mais que tinha uns altos relevos, era totalmente diferente. Me falta termo técnico para falar sobre isso, mas o livro ele vai trazer alguns detalhes. Ele vai trabalhar sobre as descobertas de principais pergaminhos do Antigo Testamento, né? Ele vai trazer ali vários tipos de entendimentos quando a Bíblia foi sendo formada, os pergaminhos sendo juntados, e dentro desse tema, acredito que o ápice desse tema é as descobertas de Qumran, né? Onde o beduíno estava ali procurando parte da sua ovelha, algo do tipo, e ele joga uma pedra na caverna, que era de costume, para ver se ele espantava. E quando ele joga essa pedra, bate em um dos vasos de barro
gigantescos que estavam dentro da caverna, ele descobre escritos ali, né, muito antigos. A datação era, acho que mais de 2000 anos antes de Cristo, algo do tipo. Eu posso estar falhando aqui na numeração, mas era algo muito antigo, antes de Cristo. E ali nós descobrimos que tinha o rolo de Isaías praticamente completo, tinha rolos de alguns profetas menores, tinha muitas coisas dos apócrifos, que isso aí ajudou a entender melhor o Novo Testamento. Então isso aí foi um marco na história, né? A história desses rolos de Qumran. E, e ali, eu acredito que a partir dali, a forma de se interpretar a Bíblia, alguns temas foram amplamente debatidos, né? De uma forma que até hoje eles são debatidos. Então, isso aí é importante quando a gente se fala sobre a história da Bíblia. A história da Bíblia. Ele vai dizer também que a Bíblia, né, ela não é uma coxa de retalhos, né? Não é assim uma coxa de retalhos de história de deuses e semideuses ou de heróis e humanos. Não é algo caótico que está acontecendo ali sem começo, meio e fim. Ele vai falar que a narrativa, quando a gente se aprofunda, é algo muito bem organizado, né? Não é algo que nos deixa perdido, né? Tem toda uma forma de interpretar a Bíblia e uma forma de entendê-la. Então a gente tem que entender aquele período, nós temos que entender a motivação do escritor, nós temos que entender o que ele estava vivendo, que mensagem ele queria passar. E essa impressão ou essa crítica de achar que a Bíblia é uma coxa de retalho, que é uma história de deuses e semideuses, ou de heróis e vilões, meramente algo caótico, assim, de um puxa-corda para lá e para cá, isso aí já meio que cai por terra. Vou entrar aqui um pouquinho em alguns resumos, bem práticos para a gente, sobre o livro. Deixa eu pegar aqui um resumo que eu fiz para me ajudar, porque esse livro realmente foi bem extenso e a gente precisa economizar tempo, né? Senão a gente vai tentar falar tudo e, na verdade, vai ficar um pouco enfadonho. Mas vamos lá. Os principais aqui, ou seja, a Bíblia como o texto, um cânon e a história, né? O cânon, né, nós sabemos, é a vara de medir, Nós temos aqui, por exemplo, definições da palavra Bíblia. Ele vai falar. Do grego, a gente tem o Biblion, né? Ou escritura, aí do latim, escritura, e do grego, nós temos ali o grafê. Grafê também é um termo designado para falar da Bíblia, ou talvez é algo mais próximo ali de um autógrafo, né? Já falei um pouquinho, né, sobre a transmissão da mensagem divina, que no começo começou com uma transmissão oral, depois eles se desenvolveram com uma transmissão escrita, né? Teve vantagem na transmissão escrita, por quê? Uma das vantagens é a preservação, né? Então, quando eles começaram a escrever as histórias, começaram a escrever de forma inspirada, nós tivemos ali uma capacidade de preservar. Então, a história não era só passada de forma oral. Além de ser passada de forma oral, tinha as evidências escritas, né? De geração por geração. Então, ficou mais evidente a realidade da história bíblica ali. Ele vai trabalhar bastante na formação do cânon sagrado, né? Ele vai falar assim que a lista de documentos bíblicos é reconhecidos como divinamente inspirados e autoritativos. Ou seja, tem uma autoridade ali, né? Além do principal, né? Falando aqui, além do principal autor da Bíblia ser o próprio Deus, por quê? Porque ele é o agente da inspiração da Escritura. O Paulo On, ele vai até falar sobre essa importância da inspiração, porque não foi algo. Na verdade, é um sentido apologético que a gente vai falar aqui agora. Por exemplo, não é o fato da Bíblia ser escrita por homens, é que ela vai ter erros, né? E que sentido seriam esses erros? De muitos falarem que a Bíblia tem contradição,
falarem que a Bíblia não contém verdades a ponto de ser um livro inspirado de forma perfeita, né, escrito, redigido de forma perfeita. E aí ele vai entrar, né, para quem está mais familiarizado já sabe o que a gente vai falar. Ele vai entrar naquele tema que existiam sim os autógrafos originais na época, e foi tendo os seus copistas. Então, ali, talvez alguns erros e equívocos que vai acontecer são dos copistas, né? Por quê? Porque talvez em sua limitação humana, o copista talvez cansado errou alguma palavra, errou algum acento, alguma coisa, ou no calor da perseguição ele não conseguiu fazer uma cópia tão perfeita como ele deveria fazer e trouxe ali talvez alguns erros gráficos, né? Mas que tipo de erros são esses? São erros mínimos, são erros que quando você se depara com a falha do copista, você vai ver que não muda o sentido do texto, não muda o propósito do texto, não muda aquilo que o texto quer passar. Então, quando alguém entrar nesse assunto, esse livro, cara, ele nos arma muito bem, ele nos amadurece nesse assunto, né? Que é um assunto que, assim, eles tentam polemizar, mas quem está familiarizado aí com a bibliologia vai entender. Bacana isso daí. E esse livro é uma porta de entrada excelente. E ele vai entrar aqui no cano do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele pode ser entendido em três partes. Quais são essas partes? A Torá. Nós temos a Torá, de Gênesis a Apocalipse. A tradição costuma dizer que o autor ali, sua grande parte, é o Moisés, que é a parte da lei, né, a instrução, a criação e lei, ali está ali, os patriarcas em Gênesis, depois nós temos ali a peregrinação, terminando em Deuteronômio. Nós temos os profetas, né? Então, depois da Torá, nós temos os profetas, que é o Neviim, e os escritos, que é o Ketuvim, né? Essa divisão é atestada antes do Novo Testamento, ou seja, é a divisão do Antigo Testamento. Nós temos Torá, os profetas, dividido ali profetas maiores e menores, e depois nós temos ali os escritos, que são os livros basicamente históricos, podemos dizer, né? Aí ele vai dizer que também não há evidências. Outra coisa interessante que o Paulo fala para mim, na minha opinião, ele corrige algumas coisas, né? Às vezes nós temos uma tendência, ou de ouvir, né? Não vou nem de falar, né? Mas de ouvir que os concílios fecharam o cânon sagrado. Ou seja, houve um concílio, né? E esse concílio ele veio resolver um problema que estava acontecendo, de uma heresia ou de uma contestação de um livro sagrado. E esse concílio ele determinou o fechamento ali do cano sagrado. Então, ele vem trazendo que, historicamente falando, não há evidência que era assim que funcionava o concílio. O que ele vem trazendo, claro, ele vai entrar em muitos detalhes, mas o que ele traz é o seguinte, que ele fala muito, gente, de anacronismos, de erros históricos, de falácias históricas. Ele vai falar de falácias hermenêuticas, às vezes. Então é bem legal, vem corrigindo bastante a nossa rota de algumas coisas populares que a gente ouve. E para mim, uma delas é isso: falar que o concílio, a função do concílio era fechar o cano sagrado. E aí ele fala que, na verdade, ali a preocupação deles era defender, né, as doutrinas ou formar uma sistemática ali, como por exemplo ali Trindade, né? Como por exemplo a divindade de Jesus, a autocristologia, algo do tipo, né? Então ele fala que se a gente ouve que o concílio veio com essa finalidade de fechar o cano sagrado e bater o martelo, e agora nós temos aqui os 66 livros ou X livros aqui, os 13 de Paulo, esses são inspirados, esses não era não era esse o objetivo, né? A urgência deles ali era outra. Aí ele fala, como por exemplo, o concílio de Jânia, né? Os debates ali de 90 depois de Cristo, que eles discutiram que os livros que estavam na mão, se era impuro ou não, se era inspirado ou não, se era para ser removido ou não. Então ele vai debater dizendo que não era bem assim. Na época de Jesus e na época dos apóstolos, o cano hebraico ali, ele já estava todo concretizado. O Antigo Testamento já estava fechado, né? E
Ele vai explicar um pouco o que é apócrifo, né? Que livros foram recebidos e que livros não. O livro ele vai trazer algumas tabelas mostrando, né? Os livros que foram recebidos e os que não, os livros que está em qual Bíblia e que não está, o ano disso, né? Então é bem legal esse livro, de forma figurativa ele vai detalhando também que os apócrifos também podem ser chamados de deuterocanônicos, né? Aqueles que estão fora do cano sagrado. Na Reforma, a Bíblia ela era composta também por livros apócrifos, né? Tinham ali, porque eles tinham a plena consciência que aqueles livros não eram inspirados, mas o seu contexto histórico era importante para a interpretação de algumas coisas. Então, isso é bem interessante a gente entender isso, sabe? Tira um pouco do preto e o branco, né? Tira um pouco dessa questão do radicalismo, de ver algumas literaturas. Deixa eu ver outra coisa que a gente pode falar aqui. Tá, a gente pode falar um pouquinho do cano do Novo Testamento, né? No Novo Testamento, os primeiros livros a serem aceitos ali foram as cartas de Paulo, né? Por provavelmente, né, eu posso dizer que talvez a tradição e a grande maioria dos teólogos, eles conseguem atestar que no Novo Testamento os primeiros livros a serem escritos foram os livros de Paulo, as cartas de Paulo. Tanto que tem a discussão de datação entre se foi 1 Tessalonicenses ou Gálatas, né? Você vai ver teólogos tradicionais que defende que o primeiro livro foi Gálatas, e tem outros que, mais antigos, né, vão defender que é 1 Tessalonicenses, mas o que nos importa é que entende-se, e já é muito bem atestado, que no Novo Testamento os primeiros livros que foram escritos foram os de Paulo. Para alguns isso pode ser algo mais simples, mas para outros, por ver a Bíblia ali, passa ali do Antigo Testamento para o Novo, vai se deparar com Mateus, então talvez entre em parafuso em alguns aspectos, mas lembrando que a Bíblia ela não está sendo organizada ali da mesma forma, idêntica que ela foi escrita na datação. A Bíblia naturalmente ela não vem nessa ordem cronológica, né, de contestação de datação de escrita. Ela vem, né, tradicionalmente ela foi composta de outra forma, pelo nível de importância, de acordo com talvez os pais da igreja ali. Eu não tenho muitos detalhes, muita mente fresca nesse momento para bater o martelo sobre essa remontação da Bíblia da forma como temos hoje, mas tem algo a ver com a importância desses livros da sua época ali. Então, no Novo Testamento a gente vai ter ali as cartas de Paulo, os evangelhos eram lidos publicamente, né? O Justinho Martin, isso é bem interessante, ele falou que os evangelhos eram as memórias dos apóstolos, bem bacana, né? Então, quando você lê ali os evangelhos, você está vendo ali a memória dos apóstolos de Jesus Cristo, né? Aquilo que eles viram, eles foram testemunhas oculares, como por exemplo o Evangelho de Marcos, você vai ver ali que Marcos não tinha uma idade suficiente para acompanhar tantas coisas, mas Marcos ele foi muito próximo de Paulo, Lucas e de Pedro. Então, provavelmente ali o Evangelho de Marcos é a memória de Pedro. Isso é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que eu posso ver como importante para a gente. Aqui, ó, as listas canônicas começaram a ser formadas no século II, com o cânon muratoriano, em 180 depois de Cristo, já continha a maioria dos livros neotestamentários. Essas datas é interessante, porque se você pega ali no começo do século II, nós já temos ali a evidência que era a memória dos apóstolos. Então já circulava o quê? As cartas de Paulo, já circulavam algumas cartas dos evangelhos, alguns evangelhos, né? Que eram as cartas dos evangelhos, Mateus, Marcos, aí depois vem do Lucas. Mas aí você pega ali no ano 180, bem depois ali do século, depois de Cristo, você pega que a maioria dos livros ele já tinha uma certa circulação, já tinha algo meio que formado. O que isso deixa para a gente de uma forma indireta, para a gente deduzir aqui, né, de uma forma óbvia? É que ele foi formado com o decorrer do tempo, né? O cânon do Novo Testamento ele foi formado no decorrer do tempo. Então, isso voltando alguns segundos atrás, a gente entende que não foi algo que foi decidido em um concílio ali da igreja primitiva ali do século
final do século I para o século II ali em diante. Não foi eles bateram o martelo de uma vez por todas. Foi algo que aconteceu naturalmente. As circunstâncias foram levando, é lógico, né, com a soberania divina, a providência divina, e a preservação divina em cima disso tudo aí. Deus trabalhando em cima disso. Quando a gente vê sobre ainda, né, o Novo Testamento, ou ali o cano do Novo Testamento, vai falar aqui, ó, existe critérios da canonicidade, já que a gente não consegue bater o martelo, quando que ele foi formado, qual foi o concílio que formou, essa discussão é bem interessante. É histórica e interessante ao mesmo tempo, mas ele fala, existem critérios para ver a canonicidade, a inspiração do Novo Testamento ali. E qual era? Primeiro, a ortodoxia, que olhava ali sobre a coerência doutrinária, então eles analisavam essa ortodoxia, a apostolicidade, ou seja, era escrito por um apóstolo, tinha uma associação direta apostólica em cima dessa carta, né? E a catolicidade, ou seja, uma aceitação disseminada e contínua entre as igrejas. A igreja reconheceu, não decidiu quais livros eram. A igreja reconheceu, mas não decidiu quais livros eram inspirados. Então a igreja ela reconhecia, como eu falei, era algo que aconteceu naturalmente, né? Progressivamente foi acontecendo o reconhecimento, mas com esses três critérios: ortodoxia, apostolicidade e catolicidade, né? Para ver se ela é reconhecida. Como, por exemplo, quando você pega uma carta de Paulo a Filemon, uma carta de Paulo aos Colossenses, ou até mesmo algum evangelho, o evangelho ali de Marcos, você vê que é uma carta circulatória, ela vai circular. Então, com o decorrer do tempo, houve-se muitas e muitas cópias dessa carta, ela foi circulando, o reconhecimento foi acontecendo, as igrejas foram tendo necessidade de ter essa carta, né? Porque era uma carta para aquela região. Então, isso naturalmente fez com que, no decorrer da história, a tradição, as testemunhas oculares, os companheiros desses apóstolos foram compreendendo ali que essa carta ela era ortodoxa, ela era católica e ela era apostólica. Isso é bem interessante, o peso dessa carta. Então, é daí que você vai ter a diferença de livros apócrifos, que são inspirados, e os que não são inspirados, né? E o apócrifo tem que ser totalmente rejeitado, aquilo que eu falei. Ele não é reconhecido como um livro inspirado, mas ele é um livro histórico. Então tem elementos ali que pode ser base de estudo, base de interpretação. Não a base, né, mas uma informação interpretativa. Línguas originais e traduções, ele vai falar um pouquinho disso, né? Antigo Testamento nós temos o hebraico, né? Vou voltar um pouquinho. No Antigo Testamento nós temos a língua hebraica, que era a língua que Deus escolheu ali falar, né? A língua hebraica. Só que aí, na deportação da Babilônia, quando, né, Israel caiu, né, os judeus eles foram escravizados pela Babilônia, o que acontece? Eles têm que se adaptar à língua aramaica, uma outra língua, né? Então o hebraico ele foi se modificando muito. Se não me falha a memória, no tempo de Jesus ali, não se falava mais o hebraico de forma tão popular. Já era considerada talvez a língua morta. Eu acho que só alguns eruditos, talvez o sacerdote, algo assim, que tinha talvez um acesso ou ainda falava na língua hebraica a mais tradicional. Por quê? Porque quando a Babilônia vem, o que acontece com ela depois da Síria, né? O que acontece com ela? Ela coloniza os judeus. Então, quando ela coloniza os judeus agora eles têm que se adaptar a uma nova língua, né? E é engraçado que em Crônicas fala que Deus entregou, né, os utensílios do templo e os judeus e o rei da época nas mãos da Babilônia. Então você vê ali uma permissão e ao mesmo tempo a soberania de Deus sobre o desenvolvimento dessa história, sobre o mudar dessa história. E aí você percebe que Deus agora estava
fazendo com que esse povo viesse falar em outra língua, né? Agora era o aramaico que estava sendo desenvolvido, uma outra linguagem, uma outra cultura, uma outra tecnologia para sua época, e o povo continuou trabalhando, continuou tendo que orar pela cidade a qual eles estavam vivendo, ansiando a pátria amada, né? Mas vivendo em outra cultura, vivendo agora adorando em sinagogas. E quando Jesus ele vem, agora quem está ali é o Império Romano. Então nós temos o grego chamado grego koiné, né? Um grego clássico. O Paulo 1 vai falar um pouquinho dessas línguas, ele vai falar sobre os gregos, alguns gregos que tinha diferença deles, uns que são mais difíceis de traduzir, outros que são que é necessário ter outras deduções, outras informações para entender a grafia desse grego, né? É muito mais complicado porque é um grego morto, e o mais comum era o grego koiné, que era o grego do povão, né? Então era o grego ali que era entendido pelo povo. Então, quando a gente pega a linguagem dos apóstolos, vamos se ater aqui os quatro evangelhos, né? A começo de conversa. Quando nós pegamos a linguagem deles, o que está querendo dizer ali? É uma linguagem muito simples e popular, e uma linguagem prática. Por mais que para nós hoje é uma linguagem difícil, porque para entender profundamente o Novo Testamento, nós temos que ter uma noção básica ou compreender ali a linguagem grega, koiné, no mínimo, né? Nós temos que ter um contato com isso, né? Então, mas para a época, entrando no contexto histórico-cultural, a linguagem que estava acontecendo ali, a linguagem que Deus estava direcionando o povo que estava sendo colonizado agora por romanos, em uma cultura totalmente helenizada. O que é helenizado? Era misturado, é estranho. Tanto que o livro ele chega a dizer que não se sabe como começou essa mistura, né? Uma mistura de deuses, uma mistura cultural. Os romanos eles eram muito adeptos a uma mistura de divindade, né? Tanto que Paulo prega lá no Panteão, né? Então você percebe assim que quando eles perceberam que os cristãos eles cresciam ali em Atos, sim, nós temos um contexto ali de perseguição, um contexto de afronta ao imperador ali, toda aquela coisa, mas não era tão intenso como foi, como podemos dizer, no tempo de João, nos últimos anos do apóstolo Paulo, né, ou pós-apóstolo Paulo. Não era tão intenso. Por quê? Porque eu sou cristão, por exemplo, ali, no tempo romano. Eu sou cristão. O romano ia olhar e falar assim, tá bom, a gente vai colocar mais um Deus aqui na nossa prateleira. Então, eles abraçavam todo tipo de divindade, né? Eles se misturavam com o gnosticismo, eles se misturavam com outras filosofias. Heróis para eles, ali na cultura grega, ali, os heróis para eles viravam divindades, como Hércules, né? Como algumas outras divindades que eram heróis de guerra, pessoas que tinham atos de heroísmo viravam divindades para eles. Então eles começavam a adorar essas divindades. Tinha adoração totalmente libidinosa, tinha adoração a deuses de guerra, era tudo muito misturado. E para eles, o Deus dos hebreus era mais um Deus, né? Então, era mais um Deus. Então, era um tempo totalmente helenizado. Mas tem uma palavrinha que é interessante no Novo Testamento, que é o Kyrios, tratando Jesus como Senhor, né? Então, existem várias variações dessa palavra, mas a que nos interessa nesse momento é quando você trata Jesus como Senhor. Por quê? Porque no Império Romano, o Senhor era o César. Então, quando os cristãos eles começam a tratar Jesus, cuja história, que uma história que os romanos tentaram até sabotar, que é a história da ressurreição, né? Jesus morre, ressuscita, ele vence a morte. Você pega o contexto helênico, o contexto grego. Eu vou falar helênico para misturar, né? O contexto helênico, né? Uma forma de império romana, né? E uma forma muito mais dominante do que a Babilônia, uma forma helênica, que era uma filosofia grega, onde o ser humano ele tinha uma tendência a ser transcendente, né? Quanto mais poderoso, quanto mais sábio, quanto mais capaz, física, moral, intelectualmente ele era,
mais divino ele era tratado. Então, essa questão do senhor, né, do senhorio desses homens poderosos, era uma questão forte. Então, quando o cristão ele se recusava a tratar essas pessoas como senhores, como divindade, e eles eram questionados por isso, eles falam assim, Senhor, só é Jesus. Mas por que Jesus? Eu contextualizando aqui o helenismo um pouco, contextualizando um pouco do porquê da perseguição aos cristãos ali no Novo Testamento. Porque Jesus ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. E a morte era um dos principais atributos do Império Romano, né? Porque as pessoas eram crucificadas, elas morriam de forma cruel para intimidar, usando a morte. A morte era algo natural para o romano. O romano ele se gloriava nas suas brincadeiras do Coliseu, matando pessoas, matando gladiadores, e até mesmo cristãos ou pessoas que não concordavam com a forma de governo romano, usando a morte. A morte era algo muito comum. Então, os cristãos começaram a ser perseguidos e nesse sentido, né, por diversos imperadores, o Paulo I vai trazer vários imperadores ali, mostrando o contexto, se foi bom ou ruim, se foi muito cruel ou não, os que foram considerados como divindades, os que não foram, e eles começaram a morrer porque eles se recusaram tratar esses homens como senhores. Então, isso acabou sendo um motivo aí de grande perseguição. Então, assim, ou seja, no Novo Testamento, depois dos evangelhos ali, as cartas começam a ser distribuídas, né? Além da questão das heresias, além da questão do senhorio de Cristo ali, tudo isso desenrolar, mas esse foi o grande gatilho ali da perseguição. Essa linguagem de chamar Jesus de Senhor e não César, isso aí que gerou grande, como eu posso dizer, grande repercussão negativa no sentido ali para o cristianismo, né? Mas por que isso? Porque o Paulo I vai falar que a Bíblia, os evangelhos, eles foram entendendo o seguinte, que eles não estão, melhor dizer assim, os evangelhos, eles foram escritos não com o sentido de fazer uma biografia total da vida de Jesus, mas de mostrar que aqueles últimos 3 anos de ministério que eles decidiram escrever é o que importava. Então, eles não pensaram com a cabeça da seguinte forma: o mundo, daqui a não sei quantos mil anos, precisa entender como Jesus nasceu, quem foi ele como criança e como ele chegou no ministério, os detalhes da sua dieta, algo do tipo, para não, o que importava para eles é o seguinte: o Messias é ele, então nós vamos pegar a história da vida dele que faz o sentido da Torá para cá, né, do Antigo Testamento para cá. Então eles entenderam isso. Então eles viram que Jesus fazia muito sentido na literatura da Torá, nos escritos da Torá. Eles entenderam que Jesus fez muito sentido no cumprimento dos profetas, né? Então nós já falamos aqui, e Jesus ele fez muito sentido na história dos livros históricos, né? Os livros ali de Esdras, Neemias, os livros de Daniel. Então Jesus ele tá ali de alguma forma. Tanto que o escritor de Hebreus vai falar que tudo antes disso era sombra, mas ele é o cumprimento da sombra, ele é a forma da sombra. Então, por isso que é necessário a gente entender o Antigo Testamento, que linguagem ele fala e que linguagem foi falada depois. E Jesus e o Novo Testamento, esses apóstolos, quando eles escreveram, eles entenderam isso. E uma coisa bacana que eu acho, que sim, a forma como os evangelhos foi escrito, o grego ali, o koiné, é uma linguagem do grego da época, é uma biografia meio que helenizada, meio que grega, porque era a cultura da época, eles usaram desse conhecimento também. Isso não impede eles de ser judeus, eles não foram menos judeus porque eles usaram técnicas de escritas do ambiente da época, né? Que era um contexto mais grego, eles usaram isso. Mas isso não fez com que eles fossem menos judeus. Isso é muito interessante, porque aqueles que não eram judeus liam
de uma forma muito inteligível para eles, mas ao mesmo tempo eles entendiam que era um judeu, era algo vindo de uma cultura judaica que estava ali sendo cumprida ali de forma histórica, né, de forma profética. Cara, é sensacional quando você pega essa literatura dos evangelhos e vê esse tipo de biografia. Outra coisa bacana também que eles botaram Jesus como alguém que nasce, né? Por mais que não tenha todos os detalhes, mas é alguém que nasce, é alguém que tem os seus altos e baixos, é alguém que tem o seu final drástico, e a ideia deles não era deixar um final drástico, mas era ter um final de uma boa notícia, que essa boa notícia era a ressurreição. Então, isso tudo foi proposital. A forma como o evangelho foi escrito foi proposital, essa narrativa foi proposital, né? Então, isso é bem interessante. Outra coisa que eu acho bacana para a gente ir para o final aqui é o seguinte: nesses 400 anos de silêncio, né? Muitos falam assim, foi o silêncio de Deus, né? Ali onde Deus não falou nada, os judeus foram esquecidos. Mas a gente tem que botar alguns pingos nos is de uma forma bem simples. Por exemplo, foram 400 anos de silêncio profético. Ou seja, não se levantou um profeta como Moisés nesses 400 anos. Não se levantou alguém como Jeremias, como Ezequiel. O profeta que se levantou, depois desses 400 anos aí, mais de 400 anos, foi o profeta João Batista, né? Só que aí, bem depois. E quando esse contexto ele aparece, como que o judeu está? O judeu está sendo regido. Na verdade, melhor dizendo, como que está a situação dos judeus, né, dessa nação? Existem judaísmos ali acontecendo, né? Judaísmos. E quais são esses judaísmos? Então, duas coisas que o livro nos ajuda a nos corrigir. Primeiro, não é que Deus ficou em silêncio e ele, né, saiu da dimensão da sua soberania. Ele continuou sendo soberano. Aconteceu muita coisa. Aconteceu muitas administrações. São muitas reviravoltas nos 400 anos de silêncio, né? Tem a história dos Asmoneus, tem muitas histórias ali, do Judas Macabeu, a tentativa de rebelião que eles fizeram ali contra os judeus, tem muitos massacres que acontecem, o templo vira uma bagunça, né? Mas não tem profeta, não tem uma voz profética que se levanta de forma inspirada, não tem livros inspirados, tem contos históricos, né? Por isso que eu falo que é importante a gente entender. Mas ali existia um grupo, né, chamado os fariseus, né? Que grupo é esse? São homens que são peritos na lei de Moisés e na tradição orar, ou seja, na halakha, zelosos pela pureza ritual e pela lei. Acreditavam na ressurreição e não apoiavam a revolta contra os romanos. Então, o fariseu era um camarada ali que ele tinha algum certo senso, né? Os saduceus, concentrados no templo, aceitavam apenas a Torá como autoritativa e negavam a ressurreição. Então, você percebe um outro tipo de grupo que tem uma linha teológica diferente. E os essênios é um grupo sectário muito separado, eles talvez são os mais separados ali desses grupos, desse outro tipo de judaísmo, preocupado com a purificação cerimonial, vivendo em comunidade. Então, talvez foi esse tipo de grupo aí que preservou os escritos de Qumran. Estudando. Ah, tá. E ele se ocupava estudando os escritos dos antepassados. Então, é mais uma evidência. E tudo indica, né? A tradição ela dá indicação de que esse grupo era o grupo que preservou ali os escritos dos antepassados, viviam em Qumran, porque eles eram muito separados naquelas cavernas lá. Então, pode ser bem interessante, né? Então, no contexto religioso, nós temos ali politeísmo, religiões de mistério, muitas religiões apareceram. Então, religiões de mistério são religiões que pessoas eram, romanos e gregos eram muito ligados a algo misterioso, algo místico, né? Algo, vamos se dizer, barganha com divindades. Eles faziam algum tipo de misticismo, eles faziam algum tipo de oferenda para viver bem no meio da sociedade. Então, era uma religião de mistério que acreditava no místico em troca de alguma coisa. Então, era meio barganhista. E tinha o gnosticismo, né? Que o gnosticismo ele teve várias
vários tipos de mudanças, vários tipos de gnosticismos, e teve bastante problema aí nas cartas dos apóstolos, tanto para João, tanto para Paulo, quanto para Pedro. Então, o cristianismo, ele veio totalmente diferente do que essas linhagens mostravam. O cristianismo era totalmente diferente. Pessoal, eu vou finalizar aqui com a carta de Apocalipse. Coisa rápida, tá? Nós temos aqui o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, né? Escrito por João, né? No final do século I, provavelmente durante o reinado de Domiciano. Se não me falha a memória, esse imperador ele não foi muito bacana, não. O contexto histórico são as crises e perseguições enfrentadas pelas 7 igrejas da Ásia Menor, como o propósito de despertar as acomodadas e consolar as perseguidas. Então, quando a gente vê aquelas igrejas do Apocalipse ali, nós vemos igrejas que têm. Aliás, nós temos 2 igrejas que têm muitas qualidades, elas, vamos dizer, elas estão bem na fita, e temos aquela igreja que ela está em situações muito críticas, muito afastada dos princípios de Cristo, que essas igrejas é a Filadélfia e é a Laodiceia. E temos as outras que têm defeitos e qualidades ali, né? E todas essas igrejas são igrejas de Cristo. Essas igrejas são representativas. Me faltou aqui agora onde eu escrevi sobre a forma de interpretar o Apocalipse. Mas nós temos ali, deixa eu ver se eu lembro de cabeça, a visão preterista, a visão futurista, a visão idealista, e tem uma outra visão que está me falhando a memória aqui. A visão preterista é aquela que crê que tudo já aconteceu. Então, a pessoa que interpreta o Apocalipse de forma preterista, ele crê que já aconteceu, né? A vida que segue, estou usando aqui minhas palavras de forma simples e rápida. Aí nós temos a visão futurista, que é meio que o oposto. Ele vai crer que tudo vai acontecer em um futuro próximo, né? Então, ao contrário do preterista que joga tudo no passado, o futurista ele joga tudo no futuro. E nós temos a visão idealista, que é a visão que ela usa o Apocalipse como ela usa as questões ideológicas e morais e éticas como um termômetro apocalíptico. Né? Que essa visão ela vê? Por exemplo, na época que foi lançado o CPF, houve-se uma conspiração falando que aquilo ali era o símbolo da besta, né? Ou era uma forma de símbolo que estava na mão, uma forma de controle social para o anticristo. Então, quando você vê um bilionário da vida fazendo coisas estrondosas de controle tecnológico, as pessoas já estão chamando de anticristo, falando que esse camarada está preparando o caminho. Quando você vê um presidente com uma postura um pouco mais de imperador, as pessoas já estão falando que esse camarada aí, ele é o anticristo. Então, esse apocalipse de jornal que circula às vezes. Não estou dizendo que essa teoria, ela como um todo, ela está errada, mas ela tem tendências muito falaciosas. Então, é uma visão idealista. Ela usa o ideal, né, e bota aquilo como termômetro apocalíptico, escatológico. Então, essa é a visão idealista. Se não me falha a memória, a outra é a redentivo histórica, algo do tipo. É, ela é. Eu tenho a tendência a entender que ela é um pouco mais equilibrada. Então, que é o quê? Ela vem pegando o enredo da história e ela pega esse enredo e ela mostra que existem elementos ali que foi profetizado no Apocalipse e as coisas vão acontecendo e a história progressivamente vai se cumprindo, né? Não lembro de ter lido no livro do Paulo On, mas alguns autores, como Greg Beale, ele vai crer que essa visão, eu acho que até a visão dele é uma visão que ele entende que a coisa é cíclica. Essas tribulações vão acontecendo, esses sinais vão acontecendo, sinais semelhantes das trombetas, essas coisas vão acontecendo, só que a tendência é ficar mais intensa, até que tudo se cumpra. Então é mais ou menos assim, histórico-redentiva, provavelmente.
Mas é claro, não dá para se aprofundar, estou dando um contexto, porque o Paulo On ele vem trazendo todo esse contexto aí no seu livro, e ele vai falar bastante, com bastante detalhe, ele vai dar muitos detalhes da linguagem da época, história cultural, porque o livro fala sobre isso, né, sobre a linguagem. Então, ao mesmo tempo que o livro ele aborda obviamente o tema bíblico ali, o enredo bíblico, ele também vai abraçar questões sobre o Antigo Oriente Próximo, sobre o Império Greco-Romano, sobre a cultura, o contexto histórico-cultural. Então, por exemplo, quando a gente se lida com um livro como o de Apocalipse, a gente vai falar do contexto que João estava vivendo, o contexto de perseguição, com ideologias totalmente contra os princípios de Jesus Cristo, e a igreja passando uma grande perseguição, e vê o Apocalipse como um livro de esperança, né? Quando Jesus aparece, entrega as revelações do Apocalipse para João, ali é um manual de adoração no meio da grande tribulação, né? No meio da grande perseguição. Então, é basicamente isso aí que o Apocalipse ele serviu no seu contexto da sua comunidade original, podemos dizer isso, né? Então, nós temos isso, uma carta, né, que ela é endereçada para 7 igrejas, que representa aí as igrejas da época, pode ser uma igreja representativa para o mundo, para os dias de hoje, pode ser igreja representando a personalidade dos crentes, né? Existem vários debates sobre isso. Ela, lembrando que Apocalipse, ele é um gênero, meu tempo está estourando aqui, o Apocalipse, ele é um gênero, pessoal. Então, o Paulo On, ele fala isso também, lembrando que quando o João, ele escreve a carta de Apocalipse, ele está dentro de um gênero chamado gênero Apocalipse, ou seja, uma revelação. Exemplo para a gente entender. Quando Paulo está na estrada de Damasco perseguindo os crentes, o que que acontece? Jesus aparece para Paulo. Quando Jesus aparece para Paulo, Paulo cai, né? E ele fica cego, e nós temos a história da conversão de Saulo, né, ali. E o que que acontece ali? É o Apocalipse paulino. Jesus apareceu para ele, entende? O Apocalipse é isso, uma revelação. Então, nesse caso, Jesus apareceu para ele, e quando Jesus aparece para ele, ele muda, ele se torna uma nova criatura, ele vira uma outra pessoa, sua vida muda. E em João, quando João ele mostra, quando Jesus aparece para João e revela a João as coisas que haviam de acontecer e mostra como se deve acontecer as coisas, isso também faz parte da literatura apocalíptica. É algo que foi revelado e não foi de forma à toa. É algo que vai trazer mudanças, né? É claro que eu estou sendo bem simples aqui, pessoal, beirando o simplismo, tá? A literatura apocalíptica tem muito contato com as coisas misteriosas de Deus, ou seja, coisas que não são inteligíveis a nível humano. A literatura apocalíptica ela dialoga muito com isso. Ela também inclui questões proféticas, é um livro profético, isso é meio óbvio, né? As pessoas são chamadas ao arrependimento, o autor se identifica como profeta. João, ele tem toda uma característica, um comportamento de um profeta no livro de Apocalipse, né? É, Isso aqui é interessante, ó. A distinção clara do Apocalipse de João em relação aos outros apocalipses judaicos é o fato de que Jesus, o Messias, já veio. A sua vida, sofrimento e morte são fontes de inspiração e exemplo. Pessoal, deixa eu ver aqui. A última recomendação que eu anotei aqui foi o seguinte: de tudo isso que eu falei de Apocalipse, claro que eu não trouxe um raciocínio fechadinho aqui, eu trouxe vários raciocínios. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte: nós temos que ter uma abordagem equilibrada, né? Uma abordagem equilibrada do Apocalipse, entendendo, partindo ali do contexto histórico, cultural da época, da comunidade original, a necessidade daquela comunidade receber essa carta. E ela é a nossa carta ali de esperança, o manual de adoração, pode-se dizer isso, numa sociedade onde o império domina, o império das trevas, o império do mal, do pecado. Então, nós vivemos assim, até que tudo se cumpra. É, no final, ele vai falar aqui sobre dicas práticas de leitura bíblica e proveitosa. Ele fala assim, a qualidade, né? Ele fala, não, eu estou falando que ele falou de forma contextual. É,
A qualidade e a quantidade, é bom rever isso, né? Não é o quanto nós podemos ler, mas a qualidade da nossa leitura bíblica. Isso é bem interessante. É aquele que foca muito na quantidade do que pode ler, ele acaba sendo uma pessoa superficial. É, então, nós temos esse conselho aqui. Escolha uma versão compreensível, por isso que é interessante, esse livro é para todos os públicos, né, pessoal? Bem bacana. Opte por traduções de linguagem contemporânea, como a NVI, NVT ou NTLH, principalmente para o estudo devocional. Use dicionários de português, bíblicos ou teológicos para auxiliar, né, na compreensão, porque a Bíblia tem muitos vocabulários e conceitos difíceis, né, pessoal? Anote e marque, né? Busque referências bibliográficas. Eu acho que uma das coisas mais importantes nos dias de hoje é a gente procurar uma boa referência bibliográfica. A quantidade de livros que está saindo, a quantidade de perspectiva, é muito bacana respeitar a bibliografia, para a gente não ficar perdido, ou falar de algo lá na frente, esquecendo o básico do básico. E apoie-se em um plano de leitura. Bacana demais o livro, pessoal. Se apoiar no plano de leitura para a gente conseguir sempre ter essa rotina de conseguir ler os livros da Bíblia por completo ou ler a própria Bíblia por completo. Pessoal, eu tentei cravar 1 hora certinho ou menos que isso e eu acho que eu consegui cumprir aí a proposta. Confesso que é um livraço e tive que fazer alguns fichamentos para conseguir falar dele. E eu consegui falar mais do Novo Testamento, porque a área que eu mais estudo, o Antigo Testamento ainda é muita coisa. E eu admiro muito quem tem aí a compreensão do Antigo Testamento. E a minha ideia é essa, te apresentar esse livro. E o livro que a gente escolheu foi um baita livro. E é um livro muito abrangente. Para nós brasileiros, esse livro é realmente um presente, porque nós vemos tantas teologias bíblicas escritas por teólogos internacionais que dá para contar talvez no dedo as teologias bíblicas de teólogos brasileiros, como essa do Paulo On, né? Por mais que ele estudou fora, mas aí essa aí é uma joia que ele deixou aí trazendo dos seus estudos e das suas aulas. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, pessoal. Pode comentar à vontade. Se alguém quiser trazer algum comentário, algo que vocês já ouviram falar, ou qualquer comentário, questionamento, fique à vontade aqui. Deixa eu ver o link aqui. Ele tá aí. Valeu, Juan. É Juan. Tamo junto. Lincoln, fica à vontade aí, meu irmão. Quem quiser ficar à vontade, por favor. Mano, cara, parabéns pela exposição. Cara, você fez um panorama completo do livro do Paulo On. Paulo On, ele é um grande teólogo, é um erudito que nós temos aqui no país. O Paulo, ele é mestre pelo Servo de Cristo e também mestre pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, e tem, além do E Deus Falou na Língua dos Homens, o Grego para Todos. Acho que é esse o nome do livro dele, salvo engano, que é um livro de grego, que é, inclusive, uma das especialidades do Paulo. E se você quer um livro que te apresente um panorama geral da Bíblia, do cânon bíblico, das estruturas dos livros da Bíblia, cara, esse livro do Paulo On é sensacional e não deixa a dever em nada com teólogos internacionais, tá? Então, é teologia 100% brasileira, e super recomendado aí esse livraço, E Deus Falou na Língua dos Homens, editora Thomas Nelson Brasil, tá? E, claro, acompanhem o Paulo On no Instagram, tem também a escola do Paulo, que é o Didascalia, então tem vários cursos, né, que o Paulo oferece, cursos de grego, entre outros cursos,
Então vale muito a pena vocês conferirem todo o conteúdo que o Paulo escreve, publica tanto no Instagram como também no seu canal, no YouTube. Então vale a pena conferir lá, pessoal. É isso aí, Lincoln. É um detalhe, né? O Paulo é o cara da exegese, né? Dos originais. É bacana. Aprendo muitas vezes nos vídeos que ele tem lá, falando lá, comentando alguns livros da Bíblia, explicando, e de forma gratuita no YouTube. Muito bom. Agradeço aí a todos a presença, agradeço ao Lincoln aí pela oportunidade. Me sinto feliz mais uma vez estar aqui. E esse livro aí só enriqueceu aí a nossa vontade de ler a Bíblia. E eu espero que todos que estejam vendo esse vídeo sejam abençoados aí, em nome de Jesus. Beleza, Lincoln? Obrigado aí, Juan. Obrigado, Mário. Ao Ismael que esteve aqui também. Tamo junto.